Bom, pessoal, eu sei que ainda tem muitos que vão entrar nesse workshop, né? Mas eu gostaria da gente já iniciar, que a gente falou de iniciar às 8, e daí nós vamos aproveitar aqui o tempo para nos conhecermos um pouco. Inicialmente, só lembrando, nós vamos falar então nesse workshop hoje sobre matriz funcional, o FMEA e o GDIT, né? E como que essas metodologias, essas ferramentas, elas se relacionam, né? Primeiramente, eu gostaria de aproveitar e poder conhecer um pouco vocês, né? Se puderem, vocês se apresentar, o nome, a empresa que vocês trabalham, qual os clientes principais que vocês têm, o setor, a função. E se vocês têm um conhecimento de matriz funcional, FMEA, GDT, ou só uma delas, né, o que vocês aplicam aí? Antes, eu vou aproveitar e falar o seguinte, essa ferramenta do Zoom Meeting, ela é bastante interessante porque nós podemos utilizar o chat, né, na parte superior você vai ver um More aí, daí tem o chat, quando alguém não tiver um microfone, né? Uma outra ferramenta que nós temos, se for necessário, eu posso também entregar o controle para vocês e vocês utilizarem alguma dessas ferramentas, por exemplo, de anotação. Nessas ferramentas de anotação, a gente tem diversos, a gente pode desenhar, colorir, escrever algum texto, né? Então, são ferramentas muito interessantes que a gente pode utilizar. E, por exemplo, o que eu estou fazendo agora com vocês é compartilhando a minha tela, onde que vocês vão poder enxergar aquilo que vou apresentar aqui, né? Vocês têm possibilidade de deixar no mudo, né? E também permitir que eu veja o vídeo de vocês ou não, né? As duas coisas. E o que eu queria só combinar com vocês, qualquer momento, né? Vocês pararem, vocês fazerem alguma pergunta que vocês quiserem, né? Eu também queria falar um pouquinho o seguinte, eu sou engenheiro mecânico, tenho mais de 28 anos de experiência, 25 no setor automotivo, e tenho conhecimento dos principais processos de fabricação, e desde 2006 que eu tenho trabalhado nessa parte de consultoria e treinamento na parte de AD&T. Além de ter sido professor em algumas universidades e também agora estou dando aula em curso técnico, né? E daí tem a empresa 2i, que é inteligência industrial. Então, um pouquinho da minha experiência, daquilo que eu sempre trabalhei na parte de desenvolvimento de produtos. Aqui é interessante mostrar um pouco de alguns dos clientes que já fizeram treinamento ou já dei algum tipo de consultoria. Então, por exemplo, a Tecnip FMC é da área de óleo e gás. Bom, a Ford, Bosch, alguns aqui vocês conhecem bem. Do setor automotivo, tem diversos aqui do setor automotivo, né? Da parte aeroespacial tem Embraer, equipamentos para a área de agricultura, a Vantec, e tem algumas empresas também que elas são parceiras. No caso, quando eu fiz algum treinamento em que eles participaram na divulgação, eu fui chamado para dar treinamento com eles. Tá ok? Eu não coloco todos porque não caberia aqui. Como eu disse, muitas pessoas fizeram
a inscrição para esse workshop, muitos ainda devem estar por entrar, mas é interessante quando a gente vê que tem uma grande participação do pessoal do automotivo, do aeroespacial e da indústria mecânica, né? A gente tem até outras áreas, engenharia civil, concessionária, consultoria, ensino, e até da área da saúde também, porque tem algumas ferramentas que a gente pode aplicar, como o FEMEA, em qualquer uma dessas áreas, né? Você vê que a principal participação aqui é engenharia de produto, processo e qualidade, né? Que são as três que mais se inscreveram aqui. E é interessante ver que o tempo de experiência dos profissionais ele está bem distribuído, né? Isso é só para a gente ter uma visão dos participantes agora, né, que se inscreveram. Bom, aqui eu tenho uma lista de alguns treinamentos que nós desenvolvemos. No caso, por exemplo, o que nós vamos discutir hoje, principalmente matriz funcional e FEMEA, e o GDIT, né? Como é que é a ligação desses três aqui no desenvolvimento do produto, né? Então, até a gente vai ter um treinamento na próxima semana, 16 e 17, para matriz funcional e FEMEA, e no caso GDIT vai ser em maio que nós teremos o próximo treinamento, né? Além disso, a gente tem outras, a partir de ferramentas de desenvolvimento de produtos, que eu faço uma discussão geral sobre diversas ferramentas, tem um conhecimento geral, na parte de instrumentos de medição, fundamentos de metrologia científica, gestão de projetos, né? Acaba que no desenvolvimento de produto é importante a gente ter essa visão geral, né? Como representa a TechEasy, a gente tem alguns outros treinamentos que são mais específicos da parte de GDIT, tá? Bom, qual que vai ser o objetivo hoje, então, desse nosso treinamento, né? Eu vou dar uma visão geral dessas metodologias, né? O que é a matriz funcional, o FEMEA e o GDIT, tá? A gente vai discutir também como é que elas se relacionam, né? Como é que, onde que uma se liga à outra, né? E é interessante daí a participação de vocês para a gente discutir as melhores práticas, né? Trocar algumas experiências e a gente poder contribuir também, porque esse já é um seminário participativo, né? E depois eu pretendo, no final, apresentar uma oportunidade de desconto para os nossos treinamentos aqui, tá ok? Bom, eu gostaria de começar colocando o seguinte: quando a gente vai desenvolver um produto, né, a gente estabelece algumas etapas, né? Isso aqui é uma visão bem macro de como que seriam as etapas do desenvolvimento. Então, estou colocando uma viabilidade econômica no início, né, um planejamento do desenvolvimento do programa. Uma coisa é ver o programa, depois o desenvolvimento do produto em si, daí do processo de fabricação dos fornecedores, né, e uma etapa de validação do produto, do processo. E quando a gente inicia a produção de um produto novo, a gente tem essa parte a gente acompanha 6 meses ou um pouco mais, se o nosso projeto é um projeto robusto, né? E a gente sabe que tudo isso, nós temos um impacto em qualidade e custo, né? Isso, se nós não nos preocuparmos adequadamente em todo esse processo de desenvolvimento, a gente pode afetar o custo, aumentando ele de forma a não ter a mesma rentabilidade, ou afetar o prazo, que é a expectativa do nosso cliente, e às vezes um programa não pode ser, não pode haver atrasos, né? Bom, se eu faço um zoom
mostrando um pouquinho mais a etapa, tem diversas formas que a gente pode dividir essas etapas, né? Isso aqui, inclusive, eu estou dando apenas uma sugestão, né? Onde, por exemplo, estou separando uma etapa conceitual, uma etapa representativa, quando a gente faz todas as análises, cálculos, construção de protótipos, ensaios, né? E uma parte de industrialização, que é onde que eu vou fabricar propriamente dito os dispositivos de controle, os ferramentais, a linha de montagem, todo o processo meu para que ele possa, de fato, colocar em produção um determinado produto, né? E aqui eu gosto muito dessa curva, porque a curva conceitual que nós temos, essa lilás aqui, é o desenvolvimento de um produto, né? Então, tem a parte conceitual, onde os custos eles são baixos, né? E quando vem nessa parte onde que entra toda a parte de engenharia, de cálculo, de construção de protótipos, ensaios de validação, você começa a ter uma elevação nos custos, mas esses custos, na maioria das vezes, eles ainda não são custos muito altos, né? O principal pico que a gente tem é quando nós, o que eu denominei aqui a fase de industrialização, onde que você tem toda a compra de equipamento, onde que você tem os gastos com todos os ferramentais, né? Se a gente pensasse, por exemplo, como tem pessoas que se inscreveram que é da área de civil, né? Você poderia pensar na construção propriamente dito do seu prédio, né? Ou da sua ponte, né? Então, é a etapa que mais envolve os custos, onde você está preparando para o seu início de produção. E depois que a gente tem esse grande volume de valores investidos, aí começa a cair onde que você começa a operação, ou propriamente a produção do seu produto, de forma que ainda tem algum custo, mas ele não tem um custo tão elevado, é mais o acompanhamento, acerto daquilo que não funcionou bem, alguma coisa desse tipo. Bom, mas uma coisa que quem sempre trabalha com projeto sabe é o seguinte: projeto, nunca a gente tem certeza que ele vai dar 100% certo. Então, a coisa que mais acontece na vida prática é modificações do projeto, né? E daí eu coloquei essa outra curva aqui, onde que a gente consegue enxergar o seguinte: quanto mais tarde ocorre uma modificação, mais vai ser o impacto de custo que vai adicionar nessa curva aqui, que era a curva teórica, onde que nós esperávamos que seria o custo de desenvolvimento do nosso produto, né? Então, nesse sentido, a gente tem que ter em mente o seguinte: qual que é a etapa onde que nós precisamos pensar que é a última oportunidade de não incorrer em custos elevados para o desenvolvimento do projeto, né? Então, a etapa, no caso, vai ser aqui onde que não teve uma elevação dos custos e não vai ter um impacto tão forte no produto, né? Se eu tenho um problema de tolerância e eu faço uma nova análise, aqui eu posso ainda mudar esse tipo de no meu projeto sem ter um grande impacto. Às vezes, é um protótipo a mais que vai ter que fazer, uma análise dimensional a mais. Então, são custos que são relativamente baixos quando relacionado a todo o custo do meu projeto. Tá certo? Bom, aí a gente pensa o conceito de projeto robusto, né? O que é um projeto robusto? A gente viu que
tudo tem variação, sempre a gente tem esse risco de não atender 100% o nosso projeto, os dados, e esta variação, né, é que pode comprometer mais ou menos o nosso projeto, né? Com isso, a definição que eu trago aqui sobre o projeto robusto é aquele projeto que ele não vai ser sensível às variações da produção, né? Pensando, às vezes, na produção de um produto, né? Quanto menos variação, qualquer variação que tiver, e ele não afetar as características principais do produto, isso vai me dar um projeto robusto, né? Agora, para isso, a gente tem diversas ferramentas que nós podemos utilizar durante o desenvolvimento do produto, né? O objetivo é eliminar as falhas durante o projeto ou talvez também na vida do produto, né? Não só durante o projeto. E daí, como a gente está falando de forma bem ampla, né? Pode ser um produto seriado ou um produto de uma peça só também, uma produção de uma peça só. Todos eles envolvem tanto a possibilidade de falhas durante o projeto, como também na vida do produto. Bom, daí aqui o seguinte, algumas ferramentas que eu trago como uma proposta, e eu sei que elas não são completas, né? Seriam algumas ferramentas que nós podemos utilizar para reduzir as falhas durante o projeto do nosso produto, né? E certamente eu sempre ponho essa pergunta, quais outras ferramentas que nós não citamos aqui, né? Talvez algumas não são citadas, estão embutidas dentro das outras, né? Mas tem algumas que são específicas de outras áreas, né? E seria interessante a gente discutir se for um outro tipo de projeto e não talvez um projeto mecânico, um projeto elétrico, ou mesmo um projeto civil, né? Até eu pergunto para vocês, além dessas ferramentas, que outras que vocês poderiam sugerir que nós não citamos aqui? Ou vocês usam todas essas, ou não? Sim, usamos quase todas essas, sim. Você também, Marcos? Na verdade, a gente usa poucas dessas aqui na, na empresa. Mas tem uma que eu usei num projeto de faculdade que foi acho que matriz passa não passa, alguma coisa assim. Eu não sei se está embutido em alguma ali, na verdade. Eu não sei com esse nome, né? Matriz passa não passa. Eu conheço Eu acho que é feito na, acho que faz a matriz morfológica, daí aí faz uma correlação entre escolhido os índices ali para cada aspecto da máquina ali, daí depois dá um resultado para saber qual é a característica mais importante, alguma coisa assim. Mas acho que ele está junto ali, eu acredito que em algum. me parece, pelo que você explicou, muito semelhante ao QFD, né? Eu acredito que esteja no QFD. Eu acredito que esteja na casa da qualidade ali, Isso, na quase primeira certeza. casa da qualidade, exatamente. Né? Bom, mas, como eu estava falando, hoje eu vou discutir um pouquinho mais dessas três aqui, tá certo? Matriz funcional, FEMEA e o GDIT, ok? Bom, então, vamos começar aqui pela matriz funcional, né? Talvez deve ter dado algum problema lá com o Carlos, né? Qualquer coisa a gente volta um pouquinho. O que é matriz funcional? Na verdade, é uma ferramenta que não existe algum curso especificamente que fala apenas sobre ela, né? É uma forma de uma metodologia que eu usava na empresa que eu trabalhava, né?
e você não vai encontrar isso em literatura de forma geral, tá? Mas ela é uma ferramenta muito interessante para a gente organizar as funções de um sistema ou de um conjunto, né? E quando você faz uma análise dessa forma, e a contribuição que cada componente dá, então, para esse conjunto, né? Nós analisamos as interfaces e nós consideramos não apenas aquelas que são diretas, mas todas que influenciam o desempenho da peça ou do conjunto. Até um exemplo que a gente costuma dar sobre interface indireta por exemplo, qual é a influência que tem o radiador com o para-choque dianteiro? Né? Ele não tem uma interface que toca um item no outro. Mas devido ao calor que está envolvido ali naquela região, e pensando que nós temos um para-choque de plástico, então nós sabemos que existe uma interface indireta, né? Onde que aquele calor que está naquela região ele pode ter influência, então, no meu produto. Então, nesse sentido que eu falo de uma interface indireta, que não que ela toque, né? Bom, basicamente, a matriz funcional, nós utilizamos 3 passos, né? A gente faz, primeiro, uma análise funcional externa, depois uma análise funcional interna, e, por fim, a gente tem a matriz de funções e os componentes que afetam a essa função, né? Porque eu vou falar de uma forma bem simplificada aqui. Na matriz funcional, a primeira análise que nós fazemos, nós pegamos o sistema, né? Nós vamos, é muito importante a gente separar quais são as funções que são mais importantes, que são funções principais, ou que são funções complementares, né? Vamos imaginar aqui que eu tenho um mecanismo de porta, então, por exemplo, esse mecanismo de porta ele fica fixado na estrutura do veículo, mas essa não é a função principal do meu mecanismo de vidro. É uma função complementar, é muito importante, senão o vidro não se levanta. Mas como função principal, a gente tem o condutor, que vamos pensar no mecanismo de manual, né? Apesar de que quase todos os carros hoje já são elétricos. Mas vamos imaginar que ele tem um contato direto com a alavanca para se levantar o vidro, né? Ele passando dentro desse sistema, então, ele faz o levantamento ou abaixamento dos vidros, né? A gente poderia até considerar o seguinte: eu tenho influência do meu ambiente sobre também o meu sistema, né? Talvez a gente poderia até colocar algum tipo de no sentido de falar o seguinte: o ambiente afeta o meu sistema aqui, né? Então seria uma maneira de pensar como que pode ter essa influência. Outra coisa que nós consideramos, quando a gente vê essa análise funcional externa, e ela é importante, principalmente para a gente discutir com o nosso cliente, né? O que ele espera do nosso produto? Quais são as interfaces externas que podem influenciar para eu fazer essa análise funcional? Uma vez que, então, tenho quais são os itens que influenciam o meu sistema, né? Daí eu vou fazer uma análise funcional interna, né? Quando eu penso em estruturar, em sustentar o meu sistema, né? Eu tenho que imaginar o seguinte: mas a estrutura de porta, ela passa por um suporte do mecanismo, você tem um trilho, você tem um sistema de roldana, onde que fixa esse sistema, né? Aqui eu já estou pensando no o meu conjunto, né? Quando eu tenho a minha função principal, ele passa através da alavanca, que a alavanca está ligada a um eixo do carretel, que está ligado ao carretel, que está ligado a alguns cabos, né? Os cabos a guia, o guia que está fixado ao vidro. Então, você sabe que essa função principal, ela passa por esses componentes do meu conjunto, né? Interessante que nessa fase
aqui, né, eu listo, inclusive, as minhas características iniciais do produto, né, o que é de segurança, o que é mais importante como características, e aqui eu posso começar a definir algumas soluções técnicas para o meu sistema. É aqui que eu vou analisar as possíveis soluções, né? Às vezes, algumas empresas já têm padrão alguns tipos de soluções, né? Quando você faz essa primeira análise, então você começa a tomar essa decisão. Bom, nós tendo, então, havendo essa análise funcional interna, eu monto, então, a minha matriz em função dos meus componentes, né? Porque eu preciso colocar as minhas funções, a principal e todas aquelas que são complementares, e vou falar cada componente em qual função que ele tem maior, ele não só maior, igual peguei um exemplo aqui, né? Se eu posso ter, ele contribui tanto para a função principal quanto também para a função secundária, né? Então, aqui é só de uma forma esquemática que eu estou mostrando essa análise da minha matriz funcional. Bom, eu fazendo isso daqui, então, quais são as vantagens de eu utilizar essa matriz, né? Uma das coisas é o seguinte, eu aprendi bastante com o sistema do japonês trabalhar, ele trabalha muito com a questão visual, né? De uma forma gráfica, né, nós conseguimos enxergar melhor qual é a influência que cada componente ele vai ter sobre a função do meu produto, né? Então, fica mais claro esse tipo de visualização, né? E com uma análise dessas interfaces externas, por exemplo, ele também me ajuda a ter uma discussão melhor com o meu cliente. Como que ele monta esse produto? Como que ele utiliza esse produto? E com isso, é melhor para poder considerar até mesmo aquele tipo de função que não vem claramente descrita numa solicitação do cliente, né? Mas você consegue identificar quando você vai conversando e desenhando dessa forma gráfica, né? E o que é importante aqui na nossa discussão é que ele vai servir como base para a discussão do FEMED sistema do cliente, né? Eu digo, essa análise funcional externa é que vai servir para a base de discussão do FEMEA, né? Tem que pegar os treinamentos aí. Oi? Pensei que você estava falando aqui comigo. Bom, então, a base de discussão do FEMED sistema. Muitos não falam sobre o FEMED sistema. Mas é interessante quando o cliente está disposto a fazer essa análise e se torna um projeto mais robusto, se torna menos... a gente vai ter menos problemas de discussões posteriores, onde que o cliente depois vai falar, né? Mas não foi isso que eu pensei sobre o meu produto, né? Por isso que é interessante fazer isso daqui. Além disso, quando nós fazemos esse tipo de matriz funcional, a gente também vai aprofundar em cada componente quais são as funções e cada pessoa da nossa equipe que está trabalhando no projeto vai poder compreender melhor para saber a importância desses componentes, de cada um deles, né? Como eu já tinha falado, né, evidenciar as possíveis soluções de engenharia a partir de um portfólio de subsistemas, né? E aqui também, outra vez, a questão da ligação no nosso FEMEA. Quando a gente, então, faz essa matriz função componente, né, com essa matriz aqui, então, eu faço uma preparação para o meu FEMEA de projeto, né? Isso já fica pronto, né, para a gente iniciar o nosso FEMEA, e é mais fácil a gente pensar na análise dos modos de falha, né?
quais são os modos de falha. Então, a gente já vai enxergar diretamente. Se esse componente aqui falhar, eu vou estar afetando a função principal. Né? Ele pode falhar, daí eu vou falar os tipos de falha de cada um deles. Né? Acho que eu pulei mais algum. Então, justamente a matriz funcionária vai servir para nós prepararmos o nosso FEMEA. Né? Daí a gente entra, então, propriamente dito, no nosso FEMEA. Né? Eu não sei quantos de vocês aí que conhecem bem essa ferramenta. No caso, o Marcos, o Carlos já trabalharam com FEMEA, pelo menos conhecem um pouco. O meu é bem um conhecimento bem básico, viu, João? Eu Ok. acompanhei só um, eu nunca criei um. Entendi. E você, Marcos? Eu nunca trabalhei, só ouvi falar mesmo. Ok. Bom, o FEMEA é uma ferramenta que ela é muito interessante, que a gente vai sistematizar um grupo de atividades, a gente vai pensar assim, o que pode falhar e como eu posso evitar essas falhas antes que eu fabrique qualquer peça, né? Então, eu vou identificar quais são as ações mais importantes para eu reduzir a probabilidade de darem problema, né? O objetivo é que, então, eu possa construir justamente um projeto robusto. Até para a gente entender, quem mais desenvolveu essa metodologia foi na década de 60, quando a NASA ela desenvolveu o projeto Apollo, né, onde teve que mandar para o espaço nesse projeto, e eles, muitas coisas, eles não conheciam o que eles iam encontrar lá em cima, o que poderia dar de errado, né? Então, eles desenvolveram esse sistema, né? Atualmente, ele é muito utilizado na indústria aeronáutica, na indústria nuclear e, principalmente hoje, automotiva, é mandatório que você utilize essa metodologia, tá? Então, você vê que eu mantive aqui ainda a matriz funcional, porque com essa matriz eu vou identificar o seguinte: cada função para cada componente, eu vou pensar o seguinte: quais são os modos de falha que eu vou ter, né? Eu vou, então, analisar esses modos de falha, quais são as causas potenciais, e eu vou ter a saída do meu FEMEA. Então, por exemplo, eu identifico que a minha função é fixar o componente do veículo. Eu falo quais são os componentes, e daí eu falo o seguinte: o que pode dar de errado? Olha, o tubo quebra, né? Ou então eu posso ter um outro problema, que é o rompimento da solda, quebra do suporte. Eu posso ter diversas falhas que eles não vão cumprir a função do meu produto, né? Quando eu faço o modo de falha, né? Uma das coisas até que eu coloco aqui no meio, e daí eu descrevo mais detalhadamente, é o seguinte: se isso quebrar, o que vai acontecer com o cliente? Então, por exemplo, eu vou ter uma situação que, se o pedal de freio ele quebrar, eu vou ter um problema que a pessoa vai ficar sem freio, ele vai ter um acidente fatal, né? Mas se, por outro lado, eu tenho uma luzinha do painel que ela deixa de funcionar, ele vai deixar de me dar uma informação que pode ser importante ou não, e talvez vai só me desagradar porque não está funcionando, ou talvez não vai nem ser percebido. Se pensar aqui no próprio sistema de levantamento de vidros, então você olha, eu não vou conseguir subir o meu vidro do carro, né? Então, com isso, eu vou ficar muito insatisfeito, principalmente se eu tiver uma chuva, né? Eu não vai ter um problema de um acidente fatal, mas eu vou ficar muito insatisfeito. E quando nós fazemos essa análise, nós vamos identificar o seguinte: qual que é a importância desse modo de falha? O que isso pode ocorrer, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre algumas saídas. Mas
quando nós identificamos isso aqui, é o seguinte: um tipo de modo de falha pode ter diversas causas potenciais, né? Então, por exemplo, se um projeto completamente novo, às vezes eu fiz uma especificação do corpo que foi insuficiente. Às vezes eu calculei a dimensão da solda de forma inadequada. Então, eu posso ter diversas falhas ou diversas causas que foi um problema no meu projeto. Isso eu faço uma análise antes de construir qualquer protótipo de qualquer produto, né? Bom, quando eu faço isso daqui, eu tenho, como eu falei, eu fiz aqui as minhas funções, os modos de falha, as causas. Na saída do projeto, que é interessante, é o seguinte: eu vou atualizar aquelas características que eu comecei a identificar na análise funcional, eu vou ter um ranking das características do produto, porque daí eu vou saber o que é característica de segurança, o que é legislativa, o que afeta a função, o que é secundário, como é que é a classificação dessas características. E principalmente aqui, porque eu vou identificar o seguinte: o que eu preciso preocupar durante a validação desse meu produto. Então, eu vou identificar o seguinte: eu preciso fazer cálculos adicionais, eu preciso fazer uma nova análise de cotação, de tolerância, cotação no sentido de cotas, tá? Eu preciso fazer testes para poder analisar em situações que não estavam previstas. Eu vou ter uma evolução de design aqui, né? O Femera nos ajuda a isso. E até eu posso ter um plano de controle inicial do próprio análise de protótipo, quando é o caso que existem protótipos, né? E aqui eu quero deixar claro, a parte de cotação e de tolerâncias, ela entra aqui mesmo no FEMEA, que aqui eu vou identificar também o seguinte: quais são as dimensões, quais são as tolerâncias que afetam a segurança do produto, que afetam a questão da função principal, da função complementar, da questão de interface com os outros componentes do meu produto, ou mesmo com a interface com o cliente final, né? Porque isso daqui é que vai determinar a robustez do meu projeto ou não, né? Então, como eu estava falando, nós temos diversas vantagens, mas eu quero ressaltar principalmente o seguinte, né? Eu vou depois mandar essa apresentação para vocês, porque a gente discute bem mais no treinamento, né? Quando a gente faz essa documentação de riscos, prevenção e ocorrência de falhas, né, a gente pode diminuir o tempo e o custo de desenvolvimento, né? Ao mesmo tempo, a gente vai preocupar com a confiabilidade, qualidade e segurança do produto. A gente busca aumentar isso daqui. Através disso, que neste momento a gente faz uma análise das cotas e tolerâncias, justamente para garantir essa confiabilidade, essa qualidade e essa segurança do produto, né? O que vai fazer o nosso projeto ser um projeto robusto, tá? Bom, depois eu vou mandar, mas a gente tem um treinamento que vai ser semana que vem, se vocês tiverem interesse, daí vocês entram no link que eu vou passar para vocês depois. Bom, daí a gente entra na parte de GD&T, tolerâncias geométricas, né? Esse aqui precisa falar um pouquinho sobre alguns detalhes, né? No caso, o Carlos, que falou que já trabalha um pouco sobre esse assunto, e o Marcos, seria interessante você ver, né? O GD&T, ele adota uma filosofia de dimensionamento no qual o requisito funcional da peça define a forma de cotação e o valor da tolerância para cada dimensão. Então, outra vez você vê requisito funcional. Se eu conheço bem a função do meu produto, se eu conheço bem como
que essa função ela vai afetar e qual que é a importância que ele tem no meu produto, então a forma que eu vou definir o meu dimensionamento e as minhas tolerâncias, ele vai ser diretamente afetado. Mas para isso eu tenho que dar alguns exemplos, né? Em primeiro lugar, vamos pensar o seguinte: eu tenho esse monte de peça que eu preciso montar. Na primeira vez, ele não pode parar a linha de produção. Depois ainda tem outro. Depois que eu montar, ainda tem a intercambiabilidade quando eu também fornecer isso para o pós-venda, né? Que ele precisa montar da mesma forma e funcionar da primeira vez que eu montar. Então, você imagine cada uma dessas peças, como que eu vou garantir que elas vão montar da primeira vez, que elas vão funcionar da primeira vez que nós montarmos, né? Daí, talvez, alguns chegam a perguntar para mim, assim, mas isso aqui é para produto seriado, né? Mas vamos pensar numa estação espacial lá, e daí eu mandei o meu mecânico, o meu astronauta engenheiro lá, e ele precisa trocar uma peça, né? Ele manda lá a informação: olha, Houston, a peça não se encaixa, né? Como é que eu faço, né? Daí você tem um custo de $5.000 para cada quilo, né, que você leva para o espaço. Então, você imagina como que seria esse custo. Então, a gente pensa tanto uma variação de uma produção seriada, como de uma peça única também, que nós precisamos nos preocupar da mesma forma. E aqui tem um estudo de caso, que foi um caso real que aconteceu em 2010, numa empresa, a Qantas. Eles tinham 469 pessoas dentro de um Boeing desse, e ele saiu, então, do aeroporto, e assim que saiu, que ele decolou, ele teve uma explosão em uma das turbinas. Foi só uma, eles conseguiram desligar esse motor, né, que tinha feito essa explosão, ficou aqui queimando combustível, até que ele conseguiu, de novo, fazer o pouso, né? É só para vocês terem uma ideia da dimensão do que isso significou, né? É um avião de 4 turbinas, então, nesse caso aqui, ligou essas turbinas, ainda tinha alguma turbina para funcionar, né? Então, você teve pedaços dessa turbina que voaram nessas direções onde que vocês estão vendo a seta. E aqui, para dar uma ideia da proporção do tamanho, do que seria isso aqui, né? Você vê o tamanho do pé da pessoa, o tamanho da peça que caiu no chão. E aqui, qual foi o estrago nessa turbina, o que aconteceu, né? Então, você imagina você voando e daí você vê na asa do lado esquerdo um pedaço da asa assim rompida depois de uma explosão, né? Um pedaço foi em direção aqui à própria asa, né? Que situação complicada, né? Um pedaço dessa turbina caiu numa residência, não houve nenhum acidente fatal, né? Teve só destruição dessa casa. E o que aconteceu nessa turbina? No centro dessa peça, você pode ver aqui pela proporção da foto. Aqui seriam 6 milímetros, né? Então, imagine que essa peça deve ter um diâmetro de 15 a 20 milímetros, no máximo, né? Daí, se houve um rompimento dessa peça durante esse voo, né? Quando eles foram analisar essa peça, eles identificaram e numa determinada região você tinha 1,4 milímetros, na região oposta chegou a 0,35 milímetros, a espessura, né, da parede aqui. Então, você teve um deslocamento do diâmetro interno em relação ao externo. Então, quando essa peça ela ficava no centro lá da turbina, é uma passagem de óleo, né? E o fato, quando teve, então, esse primeiro rompimento, houve uma atomização do óleo aqui, uma região muito aquecida. Então, nesse momento, proporcionou
justamente uma explosão dessa turbina. Né? Você vê que foi apenas essa atomização desse óleo, um óleo passando sob pressão aqui. Né? E o que aconteceu no caso, qual foi o problema? Né? Uma empresa australiana que foi fazer análise, e eles verificaram o projeto, estava ok. Quando foram na fábrica de quem construiu essa pecinha aqui, imagine que você tem 15 milímetros e um comprimento aqui de uns 40 milímetros, né? Eles utilizaram o datum incorreto, eles utilizaram a referência errada. E com isso, na usinagem dessa peça, houve esse tipo de ovalização, né? Simplesmente eles não seguiram o datum que havia especificado. Bom, até aqui é um caso que a produção ela teve uma atuação incorreta. Mas eu tenho visto muitos casos aqui dentro do Brasil, onde que, no caso, a especificação é que está errada. Muitos não sabem cotar corretamente esses dados, né? Eu costumo falar, o que você acha? Que é melhor você ter uma tolerância apertada ou uma tolerância aberta, né? Então, quando a gente pensa em custo de produção em função das tolerâncias, quanto mais apertada, maior o custo de produção. Então, eu sou do lado do chão de fábrica, eu quero a tolerância mais aberta possível. Por outro lado, se eu sou da engenharia de produto, quanto mais aberta, maior a probabilidade de eu ter problema na minha linha de produção. Então, eu quero uma produção com as tolerâncias mais apertadas possíveis, né? E daí fica aquela briga da engenharia de produção e engenharia de produto, né? Com isso, é que a gente precisa pensar no somatório, identificar qual seria esse custo mínimo, né? Onde que seria um valor ótimo da tolerância. Bom, fique isso em mente que daqui a pouco nós vamos voltar. Aqui tem só um histórico do sistema geométrico, do sistema cartesiano. Nós aprendemos nas nossas engenharias o sistema cartesiano, né? Pouco se fala do sistema geométrico, mas a gente vai ver que a localização, por exemplo, de furos, essa parte aqui no sistema cartesiano, você coloca uma tolerância diretamente na cota onde fica localizado esses furos, né? Quando a gente tem um sistema geométrico, você primeiro tem um sistema de identificação, quais são as referências, a gente tem as cotas passam a ser básicas, né? A gente está falando de ISO, a gente chama de TED, teoricamente exata, né? E a gente identifica através de um sistema de quadro de controle do elemento, né? Que são as diversas características que nós podemos controlar. Nosso objetivo é montar essa peça na minha interface. Esse é o meu objetivo, né? O sistema cartesiano, ele tem alguns problemas, né? Porque ele não tem indicação de forma, orientação e posição. As zonas são retangulares, as zonas de tolerância, ou quadradas, né? Ele pode me permitir instruções ambíguas para inspeção. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. E as zonas de tolerância são com tamanho fixo, né? O que a gente tem uma vantagem com o GDIT. Apenas para mostrar alguns deles, né? Quando eu passo de um sistema cartesiano, eu tenho apenas, digamos, a tolerância é mais ou menos 0,1. Vai ser 0,2 por 0,2. Esse é o meu campo de tolerância. Com o sistema circular que eu consigo utilizar no GDIT, isso me dá um aumento de 57% da zona de tolerância. Isso já é uma vantagem que eu tenho nesse sistema. Aquilo que eu estava falando de uma tolerância apertada, né? O GDIT, muito pelo contrário. A gente pensa em como abrir a zona de tolerância sem comprometer a montabilidade, que é o nosso objetivo. A montabilidade é a função da peça. Daí, vamos pegar um outro exemplo agora. Então, falei de aumento de campo de tolerância. Então, aqui eu tenho um sistema cartesiano, né? A distância dessa
peça fácil para essa daqui. Digamos que eu sou o fornecedor de vocês, e daí mandei a peça para vocês, eu falei, a peça está aprovada, que é 38, mais ou menos 0,2, então aqui está aprovada. Aí você vai, me manda de volta e fala assim, não, a peça está reprovada. Eu simplesmente, ao invés de apoiar nessa superfície, agora estou apoiando na superfície menor. Então, agora eu estou reprovando a minha peça. Então, o sistema geométrico, aquilo que a gente estava falando, a função determina a forma da minha cotação. Quando eu tiver, por exemplo, esse suporte, a função, vou falar que ele precisa prender uma lâmpada, né? Essa lâmpada, ela precisa estar a 38 milímetros, pode ter uma variação de 0,4, seria mais ou menos 0,2. Mas, por causa da iluminação dela, eu tenho que ter uma inclinação um pouco mais fechada. Imagine que essa base aqui ela é de cerâmica. Então, se eu tenho uma variação na minha planicidade nessa região, eu posso quebrar, porque é de cerâmica, eu vou colocar 2 parafusos aqui, e se não tiver uma boa planicidade, eu posso quebrar durante a minha montagem. Então, dessa forma, eu especifico claramente aonde que é a minha referência, aonde que está localizado essa minha superfície, qual que é a inclinação que eu posso fazer, um refinamento da minha localização, e também, considerando uma base cerâmica, eu faço um outro refinamento da tonicidade dessa minha superfície. Você vê que, mais uma vez, a matriz funcional, ela alimentou meu FEMEA, e meu FEMEA alimentou, então, o meu GDIT, a minha forma de cotação. Né? Então, agora eu vou pensar em função para determinar quais são as minhas cotas e qual que é a forma de cotação que eu vou fazer. Né? Aqui, só para dar mais um exemplo de ganho de campo de tolerância, né? Porque essa ideia de que GDIT complica, aumenta custo, é falsa isso. Né? Se eu tenho, por exemplo, apenas uma tolerância de perpendicularidade 0,1 em uma determinada dimensão, independente do tamanho do elemento, eu tenho 0,1 que pode ter de erro. Porém, se eu utilizo a condição de massa material, é interessante que ele vai aumentar o meu campo de tolerância. Né? Aumenta em 50% o meu campo de tolerância nesse exemplo aqui. Né? O meu objetivo é montabilidade. E eu posso utilizar o benefício de massa material, porque quando ele se afasta da condição de massa material, eu posso aumentar o meu erro de perpendicularidade nesse caso. Ele está continuando a garantir a função do meu produto. Mais uma vez, estou ligando função também, que é a montabilidade dessa peça com essa outra aqui. Bom, mas aí, ainda mais, tem um outro artifício que nós utilizamos com o GDIT. Alguns vão falar que eu sou louco, né? Vou colocar 0 na condição de massa material e vou aumentar mais 50% do meu campo de tolerância. Não, isso não quer dizer que eu tenho uma tolerância 0. Eu só tenho 0 quando ele está na condição de massa material. Mas à medida que eu me afasto, eu tenho um aumento de campo de tolerância. Isso não quer dizer que eu vou fazer 0 de perpendicularidade. Mas a minha nuvem de pontos ela aumentou. Eu reestudei os meus diâmetros, colocando 0 massa material, então tem um aumento de campo de tolerância de 50%. Então é muito interessante essas metodologias quando a gente conhece como que nós podemos, ao mesmo tempo, ligar essas 3 ferramentas, né, e ver como que nós ganhamos campo de tolerância. Né? Como eu falei, a peça a ser dimensionada, ela depende da sua função. Né? Por isso que a gente precisa estabelecer bem essas funções. O custo, né? Eu vou procurar uma tolerância, quanto maior a tolerância especificada, menor será o custo de fabricação. Também estou pensando em redução de custo.
A metodologia, né? O sistema geométrico possui uma definição clara para quem fabrica a peça e para quem controla, como eu mostrei. O único detalhe que a gente tem é que hoje existe no mundo muitas discussões entre a ASME e a ISO. Né? Então, a interpretação de uma norma e da outra, elas, às vezes, elas têm diferenças significativas. Né? No caso, eu trabalho com as duas. Né? Quando eu dou treinamento, eu costumo mostrar as principais diferenças que elas têm. Tá? Inclusive, um dos treinamentos que a gente tem, esse já vai ser em maio, né? Que é um treinamento que a gente faz de 8 horas, né? Tem, inclusive, esse guia de bolsa aqui, que acompanha esse treinamento, que a gente envia para quem participa também do treinamento, né? Bom, a nossa discussão aqui, ela é principalmente para a gente ter uma visão geral dessas 3 ferramentas, né? Inclusive, no caso, eu separo o treinamento matriz funcional e FEMEA, que é um treinamento que eu procuro fazer junto, porque eu acho que elas trabalham muito junto uma com a outra, né? Que a gente vai ter na semana que vem. E, no caso, o GDIT é um treinamento que a gente aplica separadamente, né? A gente tem até outros treinamentos, escolhendo instrumentos de medição, que muitas vezes a definição no chão de fábrica é importante você escolher os instrumentos que são mais adequados, que vão produzir menor custo e maior resultado também, né? Como eu falei, a gente tem até um outro treinamento sobre desenvolvimento de produtos apenas para conhecer quais são as principais ferramentas.